Vamos para a continuidade do nosso curso? Vamos continuar visitando a alma humana? Olha, nós trabalhamos com a alma reflexiva, falando de Sócrates, trabalhamos com o aparecimento de uma pseudo-vontade, mas o conflito interno da alma, com Platão. Continuamos este conflito e fizemos a divisão entre o externo e o interno na alma com Santo Agostinho. E chegamos até a comentar os elementos, digamos assim, quase que inconscientes, embora seja exatamente a consciência que esteja sendo chamada no Montaigne. E aí começamos o Freud. Bem, este curso, vale a pena a gente fazer este adendo agora. Ele não é um curso sobre o sujeito, ele não é um curso sobre a subjetividade. Ele é um curso sobre a alma humana. Ele não é um curso sobre a mente humana. Tomem cuidado, tá? Em geral, mente é o mind em inglês. E tem muito a ver com as disposições intelectuais da psicologia cognitiva, ou da filosofia da mente. Muitas vezes aparece também Geist, o espírito, mas também não é um curso sobre o espírito, sobre o espírito do tempo, o espírito de uma época, o espírito de um povo, também não é nesse sentido. É no sentido de psique, no sentido de a alma humana. 1000 léguas distantes desta coisa horrorosa que apareceu agora, chamada neurociências, né? Onde tudo se resume ao cérebro, com muitos avanços na medicina, mas poucos avanços na compreensão do que é o homem. Bem, acho que agora vocês já estão começando a entender em que plano nós estamos, não é? E também não pensem vocês que por conta do curso começar com Sócrates e Platão e depois passar para Freud e depois Sloterdijk, eu tenha uma concepção ingênua de que o passado vai progredindo até chegar naquela concepção que seria a correta, a certa, a dos nossos tempos. Estou completamente fora deste tipo de filosofia da história. Eu posso tranquilamente viver só com Platão e descrever a alma com Platão, ou com Montaigne. Como posso também viver só com Freud e escrever só com Freud? Depende do que eu quero recortar como sendo a alma. Então, no nosso curso há uma certa equivalência entre os autores. Um curso com um sabor perspectivista. Embora a gente vá ter um centro em Freud e em parte em Sloterdijk, aí por outras razões, pelas razões que eu quero dizer agora para você. É que Freud atravessa a filosofia. De repente, alguém de uma área que está correndo junto com a filosofia desde a Grécia, paralela, às vezes bica ali, bica aqui, um ao outro, e pimba,
uma hora ela atravessa. Uma hora o capitalismo põe os médicos num caminho que corta por dentro o caminho da filosofia. Isto é notável. Isto é notável. Então é aí que eu quero chegar. Eu quero fazer uma descrição da alma para vocês, em que o saber médico, e um saber médico especial, ou seja, um saber médico culto, que era o de Freud, se apresente no interior da filosofia, ou se apresente como alguma coisa que tem uma relação tensa com a filosofia. Bem no final do século XIX. Ou seja, numa era em que o mundo vitoriano começa a ser criticado. O mundo vitoriano da Rainha Vitória, ele é especialista em duas coisas. Povoar a sociedade de fantasmas. A própria metáfora fantasma, fantasia, fantasmático, está toda a literatura. Não há quem não veja fantasmas, fantasias, coisas fantasmagóricas no final do século XIX, sob a Rainha Vitória. Ela mesma aprontava o jantar com os pratos, os talheres, tudo igual quando o marido estava vivo. E fazia questão que os mordomos se dirigissem a ele como ela se dirigia, como se ele estivesse ali. A própria Rainha Vitória cultuava fantasias, fantasmas, fantasmagorias. Não é à toa que a palavra fantasma, espectro, esteja presente na obra do Marx e ele próprio trate as mercadorias como fantasmas. Isto vai estar muito presente também na obra do Freud. O outro elemento é o rígido controle sobre o sexo, os debates sobre a masturbação, as proibições de tudo quanto é tipo, o chamado moralismo burguês ou moralismo vitoriano, o moralismo sexual da época da Rainha Vitória. Nesse aspecto, Freud é um completo crítico deste moralismo. E exatamente no momento que todo o sexo está sendo abafado, Freud emerge como aquele que diz: mas, gente, o sexo nos mostra uma energia psíquica. Sem ela, nada se move. Tudo seria uma calmaria de prazer. Não haveria vida, haveria só uma morte contínua sem ser morte. Para que haja a morte, ou seja, o término das tensões, é preciso ter a criação das tensões. E as criações das tensões são a vida, este impulso vital, esta energia sexual que nós damos o nome de, Freud, libido. Fantasmas, fantasias, sexo, energia, libido. Emergem na obra do Freud
como uma culminância do século XIX que aponta para o XX. Interessante, né? Bem, na aula passada, eu insisti com vocês a respeito das 3 feridas narcísicas. Como Freud vinha dizendo que as descobertas dele faziam parte das feridas narcísicas que tinham atingido a humanidade. Copérnico, Darwin e então ele, dizendo que o eu não era senhor em sua própria casa. Ora, nós vamos continuar esta conversa fazendo agora um certo desenho imaginário, né, desta casa onde o eu gostaria de ser senhor e não é. Uma tentativa de imaginarmos uma disposição topológica e dinâmica do funcionamento da alma, da disposição da alma. O que está na base de tudo isso é uma profunda cultura clássica, greco-romana, latina também, de Freud. Daí a recorrência a mitos, e um mito que ele toca, não muito, en passant, mas que tem significado para ele e significado para nós muito, é um mito do Apuleio, já na época cristã, romana, latina, mas neoplatônica, Eros e Psique. É um mito que conta as agruras que Psique, a alma, passa por ter amado, desenvolvido o amor para com o amor, Eros. Mas tê-lo confundido à noite por conta de más línguas das irmãs, de que ele podia ser um monstro, de que Eros, o amor, o sexo, podia ser horrendo, feio, podia ser um monstro para o qual ela fora prometida por conta de um saber do oráculo, e que a comeria. Então ela vai e ataca Eros. Eros foge, ferido, mas ali ela percebeu, pelo ataque, que na verdade não foi culpa dela. Ela foi para atacar a faca, mas quando ela viu a beleza de Eros, ela nunca tinha visto Eros, ela tinha relações com o marido só à noite, sem vê-lo, ele proibia a visão. Quando ela vai para atacar, ela não ataca, mas cai uma gota de fogo da vela que ela carregava na pele de Eros. E ele foge ferido, volta para casa da mãe, Vênus, que por sinal havia mandado ele, Eros, ir atrás de Psique, não para casar com ela ou fazer amor, mas para danar a vida dela, dado que Psique tinha ficado muito famosa por ter uma beleza que era uma beleza divina, de modo que Vênus ficou apavorada. Como? Eu sou a deusa da beleza, eu sou a beleza é divina, a beleza não é da alma mortal, os mortais não podem conter a beleza.
Como que essa moça agora é venerada como sendo bela? As pessoas vão fazer oferendas para ela. Eros, venha cá, meu filho. E deu um beijo suculento em Eros, um beijo erótico em Eros, da mãe, para que ele fosse danar a vida de Psique, a alma. E Eros faz justamente o contrário, ele se apaixona por Psique, a leva para um castelo e passa a ter uma vida conjugal com ela. O amor e a alma não conseguem viver separados, mas Eros tem medo que a mãe descubra, então nem mesmo a esposa pode vê-lo. Ele está ali encoberto à noite, nas núpcias, no sexo. De dia, ele parte. E ela fica aos cuidados e aos sabores das mágicas do castelo. As irmãs põem na cabeça dela, por inveja, que, na verdade, a profecia contra ela, de que ela ia casar com um monstro, se verificou. Este é um monstro, por isso que ele não aparece para você à noite. Um belo dia, uma bela noite, na hora que você estiver no gostoso, ele vai te matar. Foi isso que fez com que a Psique adentrasse à noite com a vela e com a faca para ver se era realmente um monstro e se depara com a beleza de Eros, a beleza do amor. Na verdade, ela se depara com ela mesma, né? A beleza do amor dela para com Eros. E Eros se depara com aquilo que ele não esperava, que era a traição de Psique, a traição dos mortais, a traição da alma humana. Mas assim mesmo, Eros não desiste de Psique. Ele volta para a mãe, mas aí a mãe fica sabendo desses conluios todos e tenta perseguir Psique, de modo a fazer Psique passar por uma série de provações. Ao final, nas provações em que Psique não iria passar, Eros consegue escapar e ajudá-la. Ou seja, o amor volta a ajudar a alma humana. E pede para o rei dos deuses, Zeus, entrar em acordo com Vênus, de modo que ele pudesse ficar com Psique. E é assim que o conto termina. Zeus permite o casamento entre Eros e Psique, amor e alma não podem se separar. Qualquer tentativa de separação ocorre em desgraças. Vênus se acomoda na condição de sogra e nasce uma filha, a Volúpia. A Volúpia é fruto do amor com a alma humana. A menina Volúpia mantém todo o casamento harmônico. Este conto tem um peso no nascimento das descrições da alma humana de Freud, tanto quanto o complexo de Édipo, tanto quanto o mito de Édipo, tanto quanto, embora ele não seja instrumentalizado como foi o Édipo para Freud, por Freud. Mas ele está ali, porque ele põe o sinal dos tempos. Ele põe, digamos assim, a crítica ao mundo vitoriano. À noite, não pense que você tem um monstro. A alma humana foi feita para isto, para o sexo, para a energia libidinosa, libidinal, a libido. Sem ela, o problema não é ter ou não ter o sexo. O problema é que sem isto não se tem a vida individual e não se tem a vida da espécie. E não se tem a morte, porque sem você criar a tensão gerada pela vida, você não descarrega essas tensões que geram a passividade e a morte. Esse ciclo completamente anti-vitoriano é que está posto em Eros e Psique,
e que está muito na base deste momento freudiano e anti-vitoriano do final do século XIX. É bastante interessante que, para a casa que Freud está montando, a casa no qual o eu não vai ser senhor, esta casa que às vezes ele chama como médico de aparelho psíquico, é muito significativo que ele vá trabalhando esta casa de modo a encontrar quartos, salas, varandas, com um aspecto de uma porta para fora, com uma grande vida interior, nos quartos, na cozinha. Nesta casa onde o eu não é senhor, mas ele habita, sendo ele exatamente o único da casa que pode botar os olhos pela porta, esta casa Freud vai mobiliar com dois elementos do campo vitoriano. Todo o invólucro da casa e todo o interior da casa é a própria alma. E o elemento vitoriano que vai estar ali preenchendo é o elemento da fantasia, dos fantasmas. Tudo é fantasia. Tudo recebe o olhar do eu para fora da casa, é transposto em forma de fantasia e habita a casa. De modo que tudo que há na casa recebe só aquilo que o eu viu de fora e transformou em suas impressões de alma, de senhor, da alma que não é senhor, mas que está ali, tentando administrar a casa. Tudo ganha aspecto psíquico, ganha aspecto da psique, ganha aspecto da alma, ganha aspecto da própria casa, ou seja, se torna fantasia. E assim é habitado todos os cômodos. Qualquer pessoa que adentre a casa vai estar enevoado, vai estar tangenciado e atravessado pela alma e pelas fantasias dela. E o que querem essas fantasias? Elas querem que a energia daquele ambiente que está causando uma tensão enorme, grandes desejos, se descarregue, se realize. De modo que a casa entre num estado de calmaria, de morte, de modo que a vida se transmita pelos frutos do amor, das fantasias no interior da casa, mas não pela própria casa. A casa se desfaz. São fantasmas e relações eróticas, sexuais, que povoam a casa, que são a casa, onde Eros não é senhor, mas ele administra, ou tenta. De certo modo, né, como ele é o olho da casa, tudo passa por ele. Mal ou bem, é ele. Esta é a alma. Montada com elementos completamente vitorianos. O fantasma positivo, a energia sexual,
como sendo o elemento negativo da era vitoriana, mas incorporada à casa como elemento positivo. É este quadro, gente, que Freud traz para reconstruir a psicologia com aquilo que ele chama de psicanálise. É que, segundo determinados autores, deveria ser mais psicoanálise e não psicanálise. A tônica deveria estar em psico. Porque a questão não é a terapia. A questão é a compreensão da alma que está posta. O tipo de compreensão da alma, o tipo de narrativa que está posta por Freud, o médico filósofo. Querendo ou não. Na próxima aula, nós vamos ver como é que é o andamento desta casa. Como é que é percorrer suas salas e cômodos. E vamos começar por um dos elementos interessantes desta casa. Uma vida interna que ela tem, que é o pensamento. Nós vamos começar pelo pensar. Gostaram da aula? Então se preparem para a aula que vem através de 2 textos. Eles estão no volume 18 das obras completas de Freud, da Companhia das Letras, o volume 18, que é a dissecção da personalidade psíquica. O volume 18. Tá? A dissecção da personalidade psíquica. E na mesma coleção das obras completas da Companhia das Letras, o volume 16, o Eu e o Id. Aqui, ó. O Eu e o Id no volume 16. Leiam com cuidado. E lembre-se, esse curso não é um curso sobre a subjetividade, sobre o sujeito, nem sobre a subjetividade, embora ele faça parte de. O sujeito é outra coisa, subjetividade é outra coisa, e por isso nós fizemos uma aula 1 introdutória, lembra? Daqui a pouco, daqui a alguns dias talvez, nós voltamos com mais uma aula.